tempo onde nós não podemos andar como andávamos antes. Eu tenho falado que esse é um tempo de claridade espiritual, amém? Você tem entendido isso? Esse é um tempo que nós não andamos mais iludidos. Esse é um tempo em que nós entendemos a palavra com claridade. Esse é um tempo em que nós estamos aprendendo coisas que não se aprendem em nenhuma teologia, porque esta é uma palavra revelada, amém, irmão? Vai muito mais além do que qualquer teologia pode te informar. A palavra diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O mistério não se aprende em nenhum curso teológico. E Deus essa noite quer falar contigo. Vira o seu irmão e diga para ele: Deus quer falar contigo. Aleluia. Feche suas olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A voz não é das melhores, mas nós somos daqueles que não recuamos. Com voz, sem voz, nós iremos te adorar, iremos pregar, nós vamos continuando, Pai. E queríamos pedir essa noite que os teus propósitos sejam cumpridos no nosso meio, que o Senhor possa nos instruir com a tua palavra. Esse é um tempo em que o Senhor está levantando cristãos maduros, pessoas que conhecem a tua palavra e que vivem a tua palavra. Pai, que esse depósito dessa noite possa trazer claridade, possa iluminar o entendimento dos teus filhos, de forma que eles sejam multiplicadores daquilo que estão recebendo essa noite. Pai, nós abrimos nosso coração para receber a tua mensagem, para recebermos a revelação que o Senhor tem para hoje. Esse ambiente foi preparado para isso, Pai. Nós te louvamos para atrair a tua presença e para que o Senhor possa se manifestar através da tua palavra no nosso meio. Abra o teu bom depósito, derrama sobre nós as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Bom, gente, o Wagner hoje não está aí porque ele está, parece que pegou no pai e pegou no filho, né? O Wagner também está meio doente. Mas eu preciso, Marcelo, que alguém me sirva aqui a água, bote um negócio aqui para mim. Quem é? Ah, tu. O Ayrton está tão magro que ele de frente parece que está de lado. Eu olhei para lá, vi só um copo flutuando, já ia falar sai em nome de Jesus, né? Mas amém. Ezequiel 47. Ezequiel 47, do versículo 7 ao 9. Rapaz, o cara quer acabar comigo, a água está gelada até dizer chega, viu isso? Mistura lá para mim, por favor. Aleluia. Versículo 7 ao 9. Amado, hoje eu vou ter que pegar nesse mesmo tom. Deus é poderoso, né? Conforme falando, se a voz for sumida, eu tenho que pregar nesse mesmo tom. Não posso forçar muito, senão vocês não vão conseguir entender. A voz normal já é complicada, ela sem falhando então é benção. Vamos lá, versículo 7 diz assim. Pode ir? Amém. Vamos providenciar logo esse tema também, viu? A gente já está com parte do recurso já. A gente adquirir para botar aquilo de frente para cá. A gente acaba pensando. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, em outras versões diz sarada, curada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e cura, sara, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Repete comigo: onde o rio fluir, tudo viverá. Diga novamente: onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia. Esse é um tempo de vida para as nossas vidas, amém? Amém. Esse é um tempo onde nós precisamos receber entendimento do que a palavra diz que somos, para que nós possamos alcançar a plenitude daquilo que nós cremos. Está dando para vocês entenderem minha voz? Amém ou amém? Amém? Se tiver um aí atrás, fala que a gente aumenta. Nós precisamos ter um entendimento. E domingo passado, nós falamos sobre os 4 tipos de operações, os 4 níveis de operações. Vou dar uma recapitulada bem rápida, que é aquele que a água no calcanhar. Nós sabemos que é aquela pessoa que ela vem na igreja, mas é um duro
realmente está vindo tomar banho de copinho nos rios, não é? Nós falamos sobre a água no joelho, que esse é um outro nível de operação. É aquela pessoa que ela vem, mas está ligada lá no mundo, está ligada aqui dentro. Ela sente a temperatura também, ela gosta, mas não quer se aprofundar. Nós falamos do terceiro nível, que é aquela pessoa que já está com a água na cintura e que ela está bem, ela está firme, ela é crente, não é? Ela crê no Senhor Jesus, ela frequenta a igreja comumente, canta como nós, fala como nós, mas na realidade ela não quer compromisso. E ela não quer compromisso porque ela tem seus limites, ela tem medo de mergulhar, então ela fica vendo as coisas acontecerem, mas ela não toma uma posição. Esse terceiro nível é o que nós mais encontramos na igreja. São pessoas que já não querem mais voltar atrás, já não olham mais para o mundo, mas que também não querem muito envolvimento. Eles querem estar numa situação onde sintam a presença de Deus, pelo menos a metade dela sente alguma coisa, mas mergulhar ela não quer. Também falamos do último nível, que é aqueles que mergulham, e mostramos que quem mergulha já sente que não tem mais como voltar, porque esse tem um encontro com Jesus de uma forma tão profunda que ele é levado pelas águas do Espírito. Amém ou amém? Amém. Vocês estão se lembrando disso, amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. Vocês estão aí, amém ou amém? Amém. Fala para o seu vizinho, não, amém ou amém? A voz do pastor parece até quando a mamãe está contando aquela historinha para dormir, né? Mas nós falamos todos esses níveis. Então nós explicamos que quem mergulha vive algo tão profundo que outras pessoas que não mergulham nunca vão sentir. Se você não mergulhar, você nunca vai viver isso. Você nunca vai entender essa mensagem. Na realidade, eu não consigo falar, eu não posso falar para aquelas pessoas que não vão mergulhar, porque essas nunca vão entender o conteúdo total dessa mensagem. Mas se você está em algum desses níveis e quer mergulhar, essa mensagem é para ti. Diga para o seu vizinho: o Senhor te convida a mergulhar nas águas mais profundas. Nós vimos também que Ezequiel estava dentro do templo. Nós explicamos que o templo somos nós, não é? Nós explicamos em João 8,37, como Jesus disse que quem beber da água que ele desce, né, faria. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Pode me dar. Do seu interior fluirão rios de água viva. Nós mostramos para vocês, você precisa adquirir a primeira mensagem, que nós somos o templo e que esse rio que Ezequiel fala é exatamente Cristo dentro de nós, fazendo fluir uma água, um rio. Mas mostramos que Ezequiel, ele estava dentro do templo, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo lá de fora, esse rio fluindo, de forma que o anjo teve que pegar Ezequiel, levar para fora e mostrar para ele o que estava acontecendo. Eu estou agora a dizer que alguns de nós estamos desapercebidos com esta estação de Deus. Nós não estamos antenados no que Deus está fazendo agora. Amado, essa é uma época de muitas coisas, de muitos moveres de Deus. Você não pode ficar fora do que o Espírito Santo está fazendo agora. Esse não é o tempo de nós dormirmos na fé. A palavra diz: desperta tu que dormes. Esse é o tempo de nós despertarmos, de nós nos levantarmos dentre os mortos, para que nós tenhamos esclarecimento espiritual. Verdade. Então nós mostramos tudo isso. Isso é só a introdução. Aonde eu quero chegar hoje? Eu quero falar um pouco desse rio. Aonde esse rio faz, o que acontece na nossa vida quando nós mergulhamos, o que gera esse rio, o que a palavra em Ezequiel está falando sobre isso. Primeiro nós precisamos entender que se nós não tivermos esse rio fluindo dentro de nós não vamos chegar a lugar nenhum. Algumas pessoas estão satisfeitas em sentirem Cristo através de alguns arrepios e nas suas emoções. Eu quero um Cristo que transforma a minha vida. Aleluia. 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 Aleluia.
Na estação apostólica, quando nós alcançamos um outro nível, nós somos naturalmente sobrenaturais. Você não precisa ficar preocupado, porque você anda em um outro nível onde as pessoas não vão conseguir te entender, mas você se torna uma pessoa naturalmente sobrenatural, porque existe um depósito dentro de você e que vai transformar você. A grande diferença da palavra para essa estação com a palavra passada é que antigamente eles queriam nos adornar de fora para dentro. Quando você chegava em uma igreja, eles queriam mudar o teu estereótipo. Eles queriam que você botasse uma roupa, eles queriam que você não cortasse o cabelo para as mulheres. Não estou criticando a igreja de ninguém, estou falando o que acontece mesmo. Mas com o revelar da palavra, nós entendemos que o que Cristo faz é nos mudar de dentro para fora. Mas alguns de nós, parece que estamos sentados, mas não estamos compreendendo o que Deus está falando. E se você não mergulhar nessa água, você vai continuar não entendendo. Porque mergulhar ou ficar parado é uma decisão sua. Você precisa entender o que Deus tem. Você precisa entender o que você quer da presença de Deus. Eu acho que uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa inteligente, deve ser uma pessoa que gosta de desafios. Uma pessoa que pensa no crescimento. Se você não pensa em crescimento, você está na igreja errada. Fala para o seu vizinho. Se você não quer crescer, você está na igreja errada. Fala para ele. Se você gosta de estar onde você está, você veio para o lugar errado. Porque esse é o ninho de águias, amém, irmão? Esse é o ninho de pessoas que querem crescer, que ano que vem querem estar melhor do que esse ano, que daqui a 10 anos estarão 10 vezes melhor. Nós não temos tempo para ficar parados. Amado, entenda o que eu vou te falar, a vida é dinâmica. Esse dia estava conversando sobre, eu escrevi um texto sobre isso. Eu não lembro qual texto, falando sobre o Luan. Eu escrevi dizendo que a vida não para curar a minha dor. Ou eu pego a minha mala com toda a dor que eu tenho e me adapto ao que a vida tem, continuo caminhando, eu vou ficar para trás. Porque, entenda bem, filhinho, ou você compreende a palavra, ou você vai estar algumas estações fora daquilo que Deus está fazendo. Deus não tem filho limitado. A Bíblia diz que dos dias de João até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Crente cadeirante não vai a lugar nenhum. Tem irmão que dá vontade de você escrever o nome dele na cadeira, reservado. Por aí. Porque se alguém senta no lugar dele, a cadeira rejeita. Ah, esse lugar é teu, não. Há 10 anos essa irmã senta nesse mesmo lugar. Tem irmão que chega na igreja, se você senta no lugar dele, ele te olha de cara feio. Ele não entende a revelação que o Espírito está falando para ele. Filho, eu não quero mais tu sentado aí. Eu quero que você mergulhe, eu quero que você trabalhe. Aleluia! Aleluia. Você está entendendo, amado? Nós somos uma comunidade, nós estamos crescendo e precisamos de pessoas que trabalhem. Eu não consigo entender como as pessoas vêm para mim e perguntam: pastor, eu queria trabalhar, mas não acho lugar. Claro, sentado no banco, tu vai achar o quê? Ou você se envolve e mergulha, ou você nunca vai viver o que Deus tem para ti, porque nessa estação nós não temos tempo para perder. Se você se envolver, você vai nos acompanhar. Se você não mergulha e não deixa esse rio fluir, amado, eu vou lhe dizer algo: outras pessoas vão chegar, outras pessoas vão mergulhar, vão passar à tua frente, a igreja vai continuar crescendo, o reino vai continuar avançando, e quando você der conta, você está velha, está passada, ninguém te quer, ninguém te quis e tu não fez nada. Por aí. Ou você acha que Deus te trouxe para a igreja só para resolver teu problema? O reino é grande demais para ele ficar focado só no teu problema. Diga para o seu vizinho: o reino é grande demais para Deus ficar focado no teu problema. É verdade. Aleluia. Jesus, lá em João capítulo 4, nós vamos abrir lá. Já deixa mais para ele enquanto eu vou falando alguma coisa, para a gente ganhar tempo. João capítulo 4, do versículo
13 ao versículo 18. João capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Jesus, nós sabemos bem dessa história, mas eu quero revelar dentro dessa palavra de Ezequiel alguma coisa para você ler. Jesus encontrou uma mulher por volta de meio-dia, que estava indo buscar água em um poço muito famoso, não é? O poço de Jacó. E essa mulher encontra Jesus, e ela conhecia bem a lei. Essa mulher então se achava muita coisa, embora tivesse uma vida muito problemática, mas ela não tinha esse rio dentro dela. E eu quero ler para você, porque eu quero te mostrar algumas verdades intrínsecas aqui dentro dessa passagem. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aleluia. Olha para mim. Essa mulher caracteriza uma igreja. Eu já mostrei para vocês que mulher na Bíblia também é a figura de uma igreja, não é? Isso já é fato. Você que é novo talvez não conheça ainda isso, mas mulher na Bíblia é a figura de uma igreja. E essa era uma igreja que, quando Jesus vai encontrar com ela, essa igreja ia buscar água no poço. O que acontece? O que é isso? Aquela água é parada, água de poço é água parada, sim ou não? Amém ou amém? Amém. Jesus disse que em nós, faria em nós um rio a jorrar. Um rio tem água parada? Não. Então qual é o desejo de Jesus? É que a nossa vida seja uma vida corrente, que a igreja tenha uma vida dinâmica, que nós andemos de revelação em revelação, de glória em glória. Mas aquela igreja, aquela mulher que simboliza uma igreja, ela estava sempre indo beber água naquele poço, aquela mesma água, o mesmo alimento. Não havia crescimento intelectual e espiritual. Por isso nós vemos que muitas pessoas parecem que são mentalmente trabalhadas e ficam cerceadas no seu entendimento espiritual. Você nota que algumas igrejas parecem que fazem uma lavagem cerebral, e o alimento é o mesmo, e a pessoa não sai dali. Por quê? Se acostumou a beber água de poço. Fala para o seu vizinho: você tem que beber água de fonte, de rio. Diga para ele. Aleluia. Aleluia. Essa mulher vivia pegando água naquele poço. Jesus foi encontrar com aquela mulher. Jesus foi encontrar com ela e disse: me dá um pouco dessa água. Jesus sabia que aquela água era parada, e que não havia ainda dentro daquela igreja um rio a jorrar. Essa é a minha preocupação, é isso que eu digo. Você sabe por que nós não colocamos qualquer pessoa para ministrar para você? É porque eu tenho preocupação que sirvam para você água de poço. Verdade. Para servir água de poço eu prefiro falar rouco. E você tem que me aturar como pato rouco. Nós temos boas pessoas aqui que ministram. Estou dando um exemplo porque hoje quero terminar o que nós começamos. Mas nós teremos bons ministros aqui que também têm rios que fluem. Mas Jesus vai tratar com aquela igreja que não quer mudar. Tem pessoas que continuam bebendo água do poço, mas não querem mergulhar, não querem ter um rio dentro de si. Estão tão acostumadas com aquele alimento que é difícil você conseguir mudar aquela pessoa. Você viu pessoa que gosta muito de uma comida, quando você oferece algo novo: ah, não quero comer não gosto. Fala: criatura, como é que tu não gosta? Tu nunca comeu? Aí você de repente experimenta e você vê que aquela comida é boa. Talvez ela seja muito melhor até daquela outra comida que você comia.
Não é verdade, sim ou não, amado? Sim. Quantos de nós falamos assim de Jesus? Quando pregavam para a gente evangelho, diziam assim, pô, pelo amor de Deus, para com isso, papo de crente, virar a Bíblia, beato, saludo, não, estou muito novo. Mas nós não tínhamos experimentado essa água. Mas quando nós tivemos acesso a esse rio, nós tivemos a nossa vida transformada. E esta igreja, ela estava assim. Então Jesus vai tratar naquela igreja e Jesus disse: quem beber dessa água vai tornar a ter sede. E aí que eu quero falar para você das pessoas que mergulham. Se você não mergulha nas águas profundas, você nunca vai estar saciado, porque em ti nunca haverá um rio a jorrar. O rio só flui do interior de pessoas que mergulham de cabeça na obra de Deus, na vida de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Pessoas que praticam apenas, frequentam a igreja, vivem de beber água e amanhã ter sede. Eu quero mostrar isso para você, porque a fala de Jesus com essa mulher, talvez você nunca tenha atentado para essa revelação, porque você nunca olhou essa mulher como uma igreja. Mas quando Jesus diz assim para essa mulher: qualquer que beber dessa água que você pega vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Amado, pessoa que vive bebendo, você vai achar agora. Pessoa que bebe água de poço, toda hora ela quer ir no poço, porque ela nunca está satisfeita na sua própria igreja. Você está compreendendo isso, amado? Sim ou não? Fala para o seu vizinho, Deus está falando contigo, diz isso para ele. Você está comigo aqui? Você está entendendo essa revelação? Amém? Você não está rouco, não? Você pode dar glória a Deus aí? Você fica quieto? Esse cara gosta de me zoar. Nós fomos numa igreja do grande amigo meu. E aí o apóstolo fala assim, quando ele sobe no altar, é uma brincadeira, né, gente? Aí diz assim: graça e paz, igreja. Graça e paz, meu Aí eu digo: amor. graça e paz, meu apóstolo. Ô Alex, eu vou botar isso lá na igreja também. Mas falam alto, né? Rapaz, que igreja avivada, muito legal, meu grande amigo meu. Eu nunca tinha estado lá. Mas nós temos muito que aprender com eles, eles são muito mais avivados que a gente, rapaz. O troço lá que fogo cai mesmo. Aí, mano, então, ó, vocês me fazem perder o fio da meada. Eu estou falando um negócio sério, vocês ficam me tirando o foco da mensagem. Então, a pessoa, você vai identificar que a pessoa que não bebe, que não mergulha e que não tem esse rio, ela nunca está saciada. Eu digo isso para você, não que eu não quero que você visite outro lugar, porque eu sei o alimento que eu dou. Eu não estou preocupado com isso. Nós fomos em Manaus, o povo ficou louco com esse alimento que você come toda quarta e domingo. E querem que volte. Nós fomos lá fora e querem levar a gente de volta com esse alimento que você come toda quarta e domingo. Ó. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais acostumados a beber água de pocinho. Eu não sou crente beber água de poço. Aleluia. Eu tenho acesso à fonte, eu tenho acesso ao rio. Eu quero revelações profundas. Eu não quero ficar brincando de blá blá blá, blá. Eu não quero ficar brincando de religiosidade, senão eu não me convertia. Verdade. Mas quem bebe água de poço vive querendo beber uma porção de pocinho. E aí então Jesus diz assim para essa mulher: vai lá e chama o teu marido. Porque quando essa mulher entendeu o que Jesus tinha para ela, ela disse assim: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. A mulher reconheceu: Jesus, tudo que eu tenho bebido a minha vida toda é água de poço. Mas agora eu quero ter revelação, quero ter experiências mais profundas, uma revelação, um novo nível na minha vida. Eu não quero mais água de poço. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que Deus precisa e Ele quer levar você a um outro nível, que você não é mais crente de ficar bebendo água de poço, que a água de poço não te satisfaz mais, que esse é o tempo que você tem que beber água da fonte. Aleluia. Essa igreja não tinha a revelação do Senhor. Essa igreja não tinha. E vou lhe dizer, a tradição dessa igreja era viver no monte. Porque essa mulher fala para Jesus: vocês dizem que tem que adorar no templo. Nossos pais disseram que nós devemos adorar no monte. Ninguém fala charabadá numa moda dessa, né? Se eu falar no monte, você tem que estar o anjo desce, o barão sobe, tudo acontece.
Mas quando a gente bate na palavra, onde é que essa mulher falou para Jesus? É uma igreja. Quando vai conversar com Jesus, quando tem o conhecimento, porque quando a gente entende a revelação da palavra, conflita com as águas do poço. Jesus está conversando com uma igreja, nós somos a igreja. E ele diz assim: quem beber da água que eu der, tu está achando que está bebendo da minha água, mulher? Tu não está bebendo do poço. Ela diz: mas espera aí, Senhor, tu está falando que tem que adorar na igreja? Outros meus pais me ensinaram a adorar no monte. Não compreendia, não tinha revelação. Aí então ela pede: Senhor, me dá dessa água. Jesus só dá água para quem tem aliança. Aleluia. Fala para o seu vizinho: se tu não tiver aliança, tu não bebe a água correta. Você está compreendendo essa revelação? Jesus. Isso é para quem estava dormindo. Churi canta, né? Tem um churi aqui, mano. Quando está na mão do Alex, ele canta mesmo. Nesse caso, churi canta mesmo. Amado, presta atenção nisso. A palavra diz que essa mulher, essa igreja, quando ela entendeu a revelação, Jesus disse assim para ela: vai lá, você quer beber da minha água, você precisa ter aliança. Então ele disse assim: vai lá e chama teu marido. O que é o marido? A pessoa que você tem aliança com ele. O marido é o líder, não é o sacerdote da casa, sim ou não, amado? Amém ou não amém? Você pode ganhar 10 vezes mais que o teu marido, mas biblicamente ele é o sacerdote do lar. Jesus não faz dissensão do salário. Se o teu marido estiver desempregado, ele continua sendo sacerdote. E se você não obedecer algumas coisas implícitas aí, você não vai abençoada nunca. Então Jesus fala para a mulher: vai lá e chama teu marido. Aí então ela reconhece, porque quando a gente está exposto a uma palavra profética, logo mexe com o nosso interior, expõe tudo aquilo, porque a palavra de Deus, ela confronta o nosso interior. Então, quando essa mulher ouve essa mensagem, Jesus fala para ela assim: vai lá e chama teu marido. Jesus fala: vai lá e me mostra com quem você está aliançado. A mim você não está aliançado. Aí ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho aliança. Ela reconheceu. Jesus falou assim: tu disse bem, porque tu já teve 5 alianças, e agora onde você está, nem lá você tem aliança. Vou traduzindo que a palavra, como Jesus falou para ela, Jesus disse: tu já tiveste 5 maridos, e o marido que tu tem agora, e a pessoa com quem tu está agora não é teu marido. Sabe o que é isso? A pessoa que bebe água da fonte, você está conseguindo compreender isso? Amém. Quem bebe água da fonte não está satisfeita, quem faz? Troca de marido. Aí não está satisfeito dessa água do poço, troca de novo. E essa mulher foi trocando 1, 2, 3, 4, 5. E agora o outro que ela estava, ela não decidiu nem se queria ficar com ele ainda. Jesus disse assim: você não tem acesso ao que eu tenho para dar, porque você não tem aliança. Porque você não é uma pessoa de aliança. Deus gosta de pessoas que fincam raiz. Deus gosta de pessoas que querem mergulhar naquilo, que compreendem a estação do que ele está falando. É o seguinte: é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou mergulhar, é aqui que eu vou me aprofundar. Chegou o tempo de eu crescer, eu não quero mais saber de outra pessoa. Isso em todas as áreas. Tem pessoa que não consegue. Eu não posso entrar na sua vida agora, não posso entrar no ensino de vida particular, porque senão você vai gastar muito tempo. Mas o que você traz na sua vida, você acaba trazendo para dentro da igreja. A pessoa não tem aliança nem com ela mesma, como é que você vai se aliançar com alguém? Aí você já casa pensando em separar. Aí você já namora pensando em desmanchar. Diga para o seu vizinho: você precisa ter aliança. Diga para ele: alianças são até a morte. Diga para ele: alianças são até a morte. Aleluia. Aleluia. Por isso o Senhor diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Você tem que compreender isso profeticamente. Então o Senhor disse para ele: traz o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Porque ela não tinha, como ela só bebia água daquele poço, ela não tinha acesso à revelação, ela não estava entendendo. Mas quando ela entende, amado, e ela mergulha agora nessa água que é Jesus,
A palavra diz que essa mulher ganhou uma cidade para o Senhor Jesus. Ela foi a primeira evangelista da Bíblia. Sabia disso? Essa mulher foi a primeira evangelista. Quando ela encontrou Jesus, disse assim: agora vai lá para a cidade e prega para eles. Aí eu vou te dizer, essa mulher tinha tido 5 maridos, tinha um problema tremendo. Jesus não quis nem saber do que resolver o problema dela, porque isso eu vou te mostrar pela palavra, acontece naturalmente. O que Jesus queria é que ela multiplicasse aquilo que ela recebeu. Fala para o seu irmão: Jesus vai te despender dos teus problemas. Diga para ele. Nesse tempo, Jesus vai nos desprender dos nossos problemas. Nós vamos viver para o reino, nós vamos crescer para o reino, porque dos nossos problemas Ele cuida. A palavra diz que Ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. É Ele quem guia a nossa vida. O que você tem que fazer é mergulhar. Jesus disse para a mulher: vai, agora que você tem acesso à minha revelação, agora que você está bebendo água do rio, vai lá e prega para as pessoas. Amado, as pessoas não dão ouvido para você até que elas vejam que você não bebe mais água de poço. É verdade. Crente que prega a palavra de poço não ganha ninguém. Se a tua vida espiritual é água de poço, tu não ganha ninguém. Por isso que a tua vida não muda. Diga para o seu vizinho: que água você está bebendo, querido? Diga para esse jovem: que água você está bebendo? Porque jovem que bebe água de poço é jovem sabonete. Sabe por que você tem uma porção de coleguinha que é da igreja e é sabonete? Porque bebe água de poço. Porque não está satisfeito com Jesus. Dá glória a Deus agora aí, mano. Os jovens estão aí, amém ou amém? Jovem que bebe água de poço não para. Aí a palavra diz que nós temos que entender, por revelação, que esse é o tempo em que nós vamos nos envolver com as coisas de Deus e a nossa vida vai ser cuidada naturalmente. Volta comigo lá em Ezequiel 47 de novo, no versículo 8. Eu quero te mostrar. Ezequiel 47 de novo, versículo 8, diz assim: e ele me disse: esta água, perdão, 8 não, 8 mesmo, 8. Diz assim: ele me disse: esta água flui na direção da região situada entre o leste e desce até Marabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é sarada, é saneada, é curada. Eu quero que você grave comigo isso. Diz assim: esta água flui na direção. Diga isso. Esta água flui na direção. De novo. Esta água flui na direção. Olha para mim agora. A água que ele está dizendo é esta. Não é nada absurdo, não é nada. Me fugiu agora a palavra, mas eu vou lembrar. Não é abstrato, é singular, aponta para alguma coisa. Não é? Ele está dizendo: esta água está mostrando um artigo perfeito, não é? Agora eu lembrei: artigo perfeito, não é indefinido. Artigo definido. É um artigo definido, não é indefinido. Ele diz: esta água flui na direção. Engraçado que ele não falou sobre a água que batia no calcanhar, não falou sobre a água que batia no tornozelo, no joelho, não falou que é a água que batia na cintura. A água que era as águas profundas, ele disse: esta água, ela flui naquela direção. E sabe que direção era essa? É a direção do mar morto. Aí ele disse assim: esta água flui nessa direção, na direção de tudo que está morto. Aí ele disse assim: quando essa água chega lá, aleluia, quando ela chega lá, tudo que está morto volta a viver. Aleluia! Mas se você é uma pessoa, diga comigo: esta água. Se você anda com a água no tornozelo, essa água nunca vai correr para sarar a tua vida. Se você anda com a água no joelho, não é esta água que a Bíblia diz que cura as nossas enfermidades. Se você anda com a água na cintura, não é esta água que a Bíblia diz que sara as nossas famílias. O Senhor diz: as águas profundas
o rio de águas profundas. Diga, esse rio, a palavra diz, esse rio flui em uma direção. Sabe o que é isso? Quando nós mergulhamos nas revelações de Deus, na profundidade, automaticamente Ele faz com que essas águas que estão em nós, elas comecem a fluir para tudo aquilo que está morto na nossa vida. Porque a água de poço não sara nada. A água de poço não transforma ninguém, pode transformar o teu estereótipo. Por isso você vê aí, não querendo falar de nada, você sabe que eu não sou de pichar nada, mas tudo que você encontra aí fora de Jesus é água de poço. Minha família vem de outra religião, tem uma porção de filhos espirituais que foram de outras religiões, mas que na realidade por dentro sempre foram loucos e vazios, porque nunca beberam da água de Jesus. Tudo fora de Jesus é água de poço, inclusive as igrejas evangélicas. Tem muita igreja evangélica que é essa mulher samaritana, que tem a aparência de crente, prega como crente, mas bebe água de poço. E essas águas nunca saram você. Por isso tem uma porção de pessoas na igreja que está tomando Rivotril, Devotril, Mandotril, bate no trio, tudo quanto é tipo de ansiolítico. Porque bebe água de poço, fica frustrado porque não tem vitória, o que é que faz? Antidepressivo. Nunca houve uma geração que se tratou tanto com psiquiatra. Psicólogo, psicanalista, não é que eu seja contra, gosto. E acho até que todo pastor tinha que fazer psicologia. Mas não é isso. O que eu estou dizendo é que, pelo fato das pessoas estarem tão expostas a essa água de poço, amados, elas não conseguem sarar a sua vida, porque essas águas de poço não correm em direção àquilo que está morto. E se você não mergulhar na água, a sua vida nunca vai para lá. Porque a palavra diz que por onde esse rio passar, vai trazer vida. A palavra diz que vai haver peixe, vão haver árvores, vai haver tudo aquilo que está morto, vai ser curado. Amado, quando eu digo para vocês, nós já estamos encerrando, mais 5 minutinhos. Quando eu digo para você que nós somos naturalmente sobrenaturais, é que quem anda numa estação profética e apostólica, quem compreende a mensagem do reino, já não precisa de charabadá para saber que é abençoado. Aleluia. Se tem o charabadá, a gente dá charabadá também, que a gente gosta. O reteté faz bem para a saúde, amém ou amém? Amém. Mas se não tem o reteté, eu estou tranquilo, mano. Sabe por quê? Porque eu sei que as águas que estão em mim, elas saram tudo que está morto na minha vida. Eu sei que a água que está em mim, fluindo de dentro de mim, sara o meu casamento, sara as minhas feridas, sara as minhas angústias, sara a minha vida da depressão, sara tudo aquilo que eu não compreendo, sara a minha ignorância espiritual. A água que está em nós corre para aquilo que está morto. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Olha bem, versículo 9. Só no telão rapidinho. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e cura a água salgada, de modo que onde o rio passar, tudo vai viver. Aleluia! Aleluia! Preste atenção, um crente profético, uma pessoa profética, quando ele chega, ele sara. Aleluia! A boca fechada, nós saramos o ambiente onde nós entramos. Você está compreendendo isso, amado? Você está entendendo essa revelação? Mas se você não mergulha, se você não é uma pessoa profética, se você não está nessa estação, você não mergulha, a sua vida continua tendo problema, porque quem está com a água na cintura, essa água nunca corre para lá. Mas quando a gente entende, Senhor, eu quero dessa água. E essa água não é igreja, essa água não é o MRC, essa água se chama Jesus Cristo de Nazaré. João 8,37, quem crê em mim, dentro dessa pessoa terá um rio a fluir para a vida eterna. Sabe o que acontece? Quando você tiver essa água em você, lá, tu chega em casa, tu não precisa nem abrir tua boca. Você não precisa nem abrir a tua boca. Aí você entende, você sabe por que na igreja a gente não gosta desse negocinho de ficar a pessoa, que às vezes tem coisa de manifestação, às vezes a pessoa cai no poder de Deus.
Porque essa água, se a pessoa está morta, ela fica viva espiritualmente. Amém ou amém? Amém. Mas a gente não fica fazendo muita encenação, porque eu creio, olha só, se tem uma água em mim, um rio em mim, e tem um rio em você, tem um rio nesse irmão, tem um rio no outro irmão, tem um rio no outro irmão, aqui está cheio de pessoas, cheio desse rio, forma uma correnteza fortíssima. Quando uma pessoa que está morta entra por aquelas portas e tem acesso à água que nós temos, automaticamente ela já é curada, já é sarada, automaticamente ela é liberta, automaticamente o diabo tem que ir embora, porque, amado, nós temos a água que flui. Aí não preciso ficar fazendo show. Quem faz show aqui é Jesus. Eu não preciso mostrar roupa bonita para mostrar para vocês que eu tenho poder. Que é isso? A água está em mim, amado, lá na minha casa. A água está em mim quando você fala comigo no telefone. Um dia desse o irmão me ligou. Quem sabe vai conversar? Muitas pessoas vão conversar comigo, sabe disso. Nem sempre eu oro. Sabe por quê? Eu creio na água que está em mim. Eu não tenho água de poço, não, eu mergulhei. Você mergulhou também, amém ou amém? Você está compreendendo isso? As minhas águas são saradas. E quem tem acesso à água que eu tenho é sarado também, porque a palavra diz que as águas que estão em mim correm para aquilo que está morto. E eu fui visitar um irmão que estava doente, estava numa crise. E quando cheguei lá, eu não sei se o irmão estava esperando eu orar por ele, mas eu disse assim: enquanto eu estiver com você aqui, até eu sair, tu está curado. Você vai estar melhor. Ficam batendo altos papos, mano, conversando uma porção de coisa boa. Quando eu no espírito falei assim: e aí, como é que tá? Jesus, está bom agora. Eu disse: irmão, vou embora. Como é que você está? Estou bem, pastor, graças a Deus. Falei: então fica com Jesus. Toda honra e glória a Ele. Não quer dizer que a gente não tem que orar. A gente ora, estou dando um exemplo para você. Que eu sei quem está em mim. Aleluia. Você tem que saber quem está em você. Quando você mergulhar nessa água, você vai chegar em casa e você não vai ter medo de orar, porque só a tua presença já vai fazer a diferença na tua casa, no teu casamento. É isso que eu quero que vocês mergulhem. Esse é um tempo de cristãos maduros que entendem a visão espiritual. Nós temos que sair daqui e influenciar a vida das pessoas, porque enquanto você está mergulhado, trabalhando para o Senhor, essas águas, sem você ver, elas estão trazendo vida em tudo aquilo que estava morto na tua casa. Enquanto você está trabalhando para o Senhor, pregando o Evangelho, convidando as pessoas, você está envolvido nas GF, você está envolvido nas células, você está envolvido nas coisas da igreja, você está procurando crescer, você está fazendo tudo isso. Amado, sabe o que está acontecendo? Enquanto Deus está vendo que você está mergulhado, Ele vai mandando aquelas águas, Ele vai identificando aquilo que está morto. Aleluia. E elas fluem diretamente para lá, amado. Mas quando você não mergulha, tu tem que ficar: pastor, ora por isso aqui. Aí, irmão, me dá água para aquilo ali, me dá água para aquilo lá. Aí ela nunca é curado, às vezes é no momento, mas depois volta. Porque a cura da tua casa está ligada a você. Enquanto você não compreender isso, tu fica vazio. E isso é muito mais do que uma igreja. Isso é um envolvimento íntimo com Cristo. Você pode estar na igreja, mas ser igual a mulher samaritana, está acostumada a beber água de poço. Eu bebi água de poço durante muitos anos. Eu nunca mais vou beber água de poço. Nunca mais quero ouvir mensagem bonitinha, talvez de pastor que seja famoso. Não estou falando contra ninguém. Eu vou logo te falando, gosto muito de Cila Malafaia, porque assim, pastor famoso é Cila Malafaia. Pastor que é famoso de Cila Malafaia. Gosto dele, gosto muito dele, muito bom. Mas eu não quero ficar ouvindo pessoa que bota terninho bonitinho e que vai falando, fazer um charabadá para me dizer que a água que é a rio que corre não é nada. Eu quero beber de águas que Cristo tem para me dar. E eu quero que você essa noite beba dessa água, se você não beber. O que está faltando para Jesus curar a tua casa é somente você beber dessa água. É você dizer: Senhor, eu quero beber dessa água. Vamos nos pôr de pé, nós vamos beber dessa água essa noite. Aleluia.